Saudações a todos vocês, começando aqui mais uma live do Conde, incansável hoje, 2 entrevistas, e ainda vou apresentar aqui a live do Conde para todos vocês. Saudações, satisfação. Eu não estou nem colocando a música de fundo hoje, porque sempre que eu vejo a captação do som do notebook para o YouTube, fica falho, atrapalha, na verdade, a transmissão da voz, e aí hoje eu estou deixando sem música mesmo. Vou ficar com a minha música mental aqui, política, e a gente vai começar a conversar sobre, enfim, sobre esse dia de hoje, desse imbróglio no Senado, essa questão realmente é tudo muito triste, o Brasil entrando aí num processo de pistolagem política, assim, deliberada, parece que as milícias estão no Senado, muito estranho, a renúncia do Renan Calheiros, situação assim dramática, fraudulenta, escancaradamente fraudulenta, e eu vou falar disso hoje para vocês. Então eu quero, antes de começar a resenha, saudá-los a todos, né? Satisfação estar com vocês aqui. Um dia de muita intensidade aqui de trabalho para mim, e vamos conversar, e vamos falar sobre tudo que está acontecendo. A gente às vezes perde, falar a verdade para vocês, assim, a própria pegada de análise, de observação conjuntural política, porque a realidade vai mudando muito rapidamente. É um caos, né? É uma situação vertiginosa, porque na iminência de começar esse ano legislativo, e que traria e vai trazer, né, muitas consequências aí ao quadro político do bolsonarismo, nós temos aí, evidentemente, uma questão de pistolagem, né, justamente para impedir, para atrasar um pouco mais o processo político, né? Esse truncamento da eleição no Senado é isso. Basicamente é isso. Eles querem adiar cada vez mais a política, né? E por isso você tem, assim, um senador recém-eleito, acusado de relação com milicianos e com o assassinato da Marielle Franco, filho do presidente da República. Uma situação muito delicada, provavelmente ele não vai suportar. Esse cara definindo os caminhos de uma eleição para um poder, né, independente, que é a presidência do Senado Federal, que é a presidência do Congresso Nacional. O presidente do Senado é também o presidente do Congresso. Enfim, que entra na linha sucessória da presidência da República. O presidente do Senado, quer dizer, o Rodrigo Maia já entrou na cadeia sucessória. Que, assim, 9 entre 10 analistas consideram líquido e certo que daqui a pouco tempo o presidente da República não será mais o Jair Bolsonaro, será o Hamilton Mourão. E aí eu também quero falar sobre isso com vocês, né? Sobre esquerda-direita, sobre essas percepções, sobre a pistolagem da própria esquerda também, espasmódica, né? Eu escrevi um artigo hoje para o 247 e eu chamo aqui, deixa eu lembrar o nome do meu artigo, Puritanismo Progressista de Auditório, né? Eu acho que essa sofrência, essa lambeção de ferida infinita, esse autoflagelo, esse comportamento suicida, essa crítica fetichista à esquerda, interminável, de muitas pessoas, que aparecem, inclusive, aqui na minha live para falar exatamente isso. O PCdoB traiu. Nunca mais, não sei o que, o PT. 14 votos. Fica naquela sofrência maluca e assim, contraproducente, alienada, inocente, fora do contexto de observação política decisivamente. São discursos enunciados que ficam proscritos de uma produção política de sentido que se dá com muita dificuldade, mas acaba se dando. Então eu chamo isso de puritanismo progressista de auditório, que a pessoa diz isso porque você fica popular, né? Aí você chega lá e fala assim, não, PCdoB nunca mais. Aí vem aquela piracema de like, né? Não, esse cara é inteligente. Essa pessoa sabe o que está falando, né? Por quê? Porque critica o PCdoB
porque critica um partido de esquerda, e aí causa uma sensação, né, residual de alguma espécie de consciência política, mas que é falsificada. É que nem o uísque paraguaio, falsificado. Então, veja, estamos aqui na transmissão do Facebook e na transmissão do YouTube. Para vocês todos, eu também adoro a transmissão do Facebook, vejo os coraçõezinhos subindo, por isso que eu falo muito dos coraçõezinhos. Eu quero lamentar com vocês esse tipo de comportamento. Esse comportamento é o mais tóxico, é o que nos levou ao golpe. O que nos levou ao golpe não foi a força da direita, foi a fraqueza da esquerda, foi essa fraqueza moral de uma esquerda espectadora, de uma esquerda que gostava de criticar e jogar pedra nos governos do PT, do Lula, da Dilma, e nos quadros do PT e da esquerda de maneira geral brasileira. Eu acompanhei isso com esses olhos que é a terra de comer, né? Então, só para falar um ditado popular aqui do interior para vocês, do Guimarães Rosa, né? Veja, é lamentável. E quando eu vejo isso acontecer de novo, em função... O que dispara esse tipo de delinquência discursiva dentro da esquerda que se diz esquerda, e que talvez não seja, e que se aproxima muito do bolsonarismo nesses momentos? É a pistolagem. Pistolagem discursiva. As pessoas não querem a política, elas não querem a transição, elas não querem o Mourão, porque o Mourão é Ustra. Olha o tipo de argumento. Quer dizer, querem o quê? Querem Bolsonaro? Querem tudo ou nada? Querem tirar o Lula da cadeia, sequestrar o Lula e colocar ele na presidência da República? Vai lá então e faz isso, meu querido. Não é assim que acontece o processo político. Não é assim que acontece o processo político, nem quando você está sob a égide de um golpe interminável. Não é assim. A história tem uma outra lógica, a história tem um outro tempo, exige responsabilidade, exige observação com muita acuidade das questões políticas. Evidentemente, não dá para querer isso de todo mundo, mas eu tenho que me manifestar quando eu vejo segmentos digitais da esquerda entrando de novo, mais uma vez, num processo de suicídio ideológico, discursivo político, criticando, arrebentando com o PCdoB, arrebentando com o PT, dizendo nunca mais para todo mundo daquela maneira bem hipócrita, porque daí você vai para correr para onde, meu querido? Você não vai votar no PT nunca mais, nem no PCdoB nunca mais. Você vai para o bolsonarismo? É para isso que você vai? Você vai para Miami? Você vai para onde? Você vai para o México? Bom, vai para Cuba? Para onde que você vai? Você está no Brasil, querido. Tem que ter responsabilidade para você produzir. É o Gerson Romão Caraspalhos. Eu tô calmo. Essa é uma questão que precisa de... para a gente falar desse assunto, nós precisamos de firmeza. Nós precisamos de uma dicção que seja assertiva e não subserviente, né? Eu tenho realmente, nesses momentos... E o que desencadeia esses momentos de derretimento da percepção de um segmento muito fragilizado, que é a esquerda digital progressista, que fica ali se equilibrando diante de tantos traumas, de tantas tragédias, né? O que dispara esse desarranjo que faz com que todos tenham... Todos vão votar no Ciro Gomes, né? Do que todos não, né? Mas uma grande parte querendo aí, que é uma carência, né? Querendo aplauso, auditório, né? Puritanismo progressista de auditório. Ah, não, Marília Reis, impossível, ela é maravilhosa, não vou poder fazer acordo. O PT é autoritário e vamos matar o PT nunca mais, né? Aquela história, né? Que daí se equivale completamente ao bolsonarismo. Sinto muito porque vou ferir sensibilidades aqui hoje, não estou nem aí. Porque o meu compromisso é com uma observação empírica dos fatos políticos, né? Irresponsável, responsável, porque não dá para você ficar negando a política sem parar nesse suicídio interminável brasileiro. Tá certo? Foi isso, queridos, que nos deu o golpe. Não foi a força de direita, coisa nenhuma. Foi a fraqueza moral da esquerda nesse sentido. E eu estou fazendo aqui uma autocrítica, né? Uma autocrítica não ao PT, mas aos eleitores, supostamente eleitores fiéis ao PT, que abandonaram a bandeira, abandonaram a defesa e mais do que isso, passaram a atacar também o suposto simulacro de modus operandi do PT diante do Congresso Nacional. Queridos, se você não articula o sentido, a política, os interesses no Congresso Nacional, você não te sobra mais nada. Acaba a democracia. Nós entramos no judicialismo desvairado.
nesse poder judiciário desvairado que assola o Brasil com lawfare, com perseguição e com péssima qualidade técnica judicial. Então eu vou dizer para vocês, é simples, é simples. Quando o Brasil, lembrem comigo, vou falar do Renan Calheiros, vou falar do Senado, vou falar das milícias, milícias senatoriums. Quando o Brasil costurou conciliação, produziu negociação, nós governamos. O Brasil foi governado. Ou vocês acham que o Brasil do Lula, que todo mundo elogia e pede Lula livre, como que você acha que esse Brasil funcionou? Como que você acha que foi 40 milhões foram tirados pessoas foram tiradas da miséria? Como que vocês acham que a mortalidade infantil caiu? Como que vocês acham que uma indústria naval foi construída do nada, novamente, para ser a quarta do mundo? Como vocês acham que foi encontrado o pré-sal? Vocês acham que foi feito da cabeça do Lula só? Não. Isso foi feito com muita articulação política no Congresso Nacional, articulando com Renan Calheiros, articulando com outros quadros do PMDB dos anos 2000. Vocês sabem disso. Eu vou ser hipócrita de negar isso? Isso que deu viabilidade política para o Brasil. Não se pode governar o país de um lado só. É claro que nós queremos uma cena política melhor, é claro que nós queremos quadros melhores, mais éticos, mas a gente não pode entrar nesse vale tudo, porque se a gente perder isso, não sobra nada. Sobra Sérgio Moro para você, sobra Bolsonaro para você. Desculpa eu ser tão assertivo desse jeito, mas é porque toda vez que você tem um circuito novo que desestabiliza o universo do discurso político, como uma eleição no Congresso Nacional, você tem um desarranjo discursivo que leva pessoas digamos, a produzir os enunciados mais autoflagelantes que você possa imaginar, de autopunição, né? de masoquismo, né? Masoquismo político, infelizmente. Foi aquele caso quando o PT costurou uma aliança com o PSB. Quer dizer, nada vale para esse grupo político. Quem nega a política, nega tudo. Quem nega a política, seja de direita ou de esquerda, acaba negando tudo e acaba se equalizando. Eles acabam ficando muito parecidos, bolsonaristas e esquerdistas que negam a política e negam qualquer possibilidade de conversa e de negociação. Então, queridos, o Brasil, que teve aquele momento mágico, espetacular, internacional, maior país do mundo, o melhor país do mundo, o mais vibrante, o mais democrático, o mais heterogêneo, no bom sentido, só conseguiu toda essa expertise, toda essa virtuosidade democrática que nós vivemos, e o salário aumentou para todo mundo, e o emprego era pleno emprego, a violência caía, nós tínhamos um país nas mãos, soberano. E isso foi conseguido com conversa. Isso foi conseguido com negociação com esses segmentos atrasados do coronelismo político brasileiro que habita Brasília. Brasília não é uma coisa fofinha, bonitinha. Nós não... E aí, o que nós vamos fazer? Só porque Brasília é esse cancro, né? Esse câncer na nossa sociedade, nós vamos deixar... Não, então deixa de lado, eu vou viver minha vida. Não é assim que funciona. Você tem que tentar costurar, tentar contaminar positivamente de um pouco de ética, você tem que ser generoso, você tem que levar a tua concepção de país e de mundo para esse segmento político inocente, obtuso, sem formação, sem informação. Você tem que levar, tem que ser generoso. O Lula fez isso. O PT fez isso. Costurou maioria de maneira transparente. O PT governava com o PP, vocês se lembram disso? Está todo mundo sem memória aqui? O PP foi do governo, da base do governo do PT. E agora, como é que fica? Veja, o puritanismo é uma coisa infernal. Esse sentimento não é um sentimento que nós brasileiros não poderíamos nos dar o luxo de ter. Essa coisa puritana
de querer só uma coisa, só PT. Né? Não é assim que funciona a política, não é assim que funciona um país. Né? Você joga tudo a perder. Foi isso que originou o golpe. Quando o Brasil parou, quando o Congresso parou, quando o PT parou de costurar aliança com os seus adversários e com os seus com a sua base, que era heterogênea, o Brasil caiu no golpe. Queridos, evidentemente, você pode entrar numa discussão filosófica, ética de outra natureza, aprofundar tudo isso e, por exemplo, dizer que o que eu acho que foi muito interessante. Se o som estiver falhando no Facebook, eu quero lembrar a todo mundo que eu estou ao vivo no YouTube também, tá? Estou ao vivo no YouTube e no Facebook. Se alguém puder colocar o link do YouTube na transmissão da live no Face, eu agradeço. E, ao mesmo tempo, peço para vocês compartilharem a live no Face, compartilharem a live no YouTube e se inscreverem no meu canal, que já está com quase 5.600 inscritos. Vamos crescer rapidamente para a gente poder almejar, enfim, uma discussão mais ampla no país. Então, eu quero dizer que não, a política, nós precisamos ter um mínimo de humildade para repelir esse fetiche, essa tara do puritanismo político. Né? Eu só tenho isso, só quero isso. Quer dizer, a política não é assim, o Lula não é assim, nunca foi, e é por isso que ele é tão grandioso. Será que ninguém consegue enxergar isso? Então, tivemos alianças, o PT fez alianças com o centro, até com o centro-direita para governar, e o resultado final de tudo isso foi virtuoso para o Brasil. Todo mundo ganhou. Todo mundo ganhou. Porque se você nega isso, você cai numa pistolagem. Não vale tudo, que é o que está acontecendo agora. É exatamente o que está acontecendo agora no Brasil e de maneira surpreendente hoje no Senado. Hoje no Senado, eu pensei que essas eleições no Congresso poderiam trazer um fio de normalidade política e de restituir um certo viés político à nossa cena conflagrada, social, do executivo, cujo prócer mais emblemático, Bolsonaro, internado no Albert Einstein, é um fascista contumaz, né? Alguém que faz apologia de violência, de tortura e enfim, de tudo que você imaginar que viole direitos humanos nesse mundo. Uma verdadeira besta, com todo respeito às bestas. Então, eu acho que o que vai acontecer é aquela questão semiótica que eu sempre digo para todos vocês. O bolsonarismo criminoso, bandido, ele faz um movimento de adiar o processo político o mais que ele puder. O bolsonarismo não vai conseguir produzir nenhum tipo de política. Ele detesta a política. Eu queria dizer para aqueles que detestam a política também e que gostam de culpar o PCdoB por tudo nesse momento, que votou no Maia, né? Eu queria dizer para vocês que vocês ficam muito parecidos com os bolsonaristas, negando a política, negando que tem de se ter costura política para você poder ganhar espaço e para você combater um câncer que é o bolsonarismo. Então, você não vai combater. Se você quiser combater o bolsonarismo como você combateu a ameaça de impeachment sem crime da Dilma Rousseff, você vai tomar outro golpe, meu querido. Você não vai conseguir conquistar espaço nenhum nesse momento. Vai ficar falando sozinho. E se bobear, vai cair no segmento bolsonarista com todo gosto, para negar a política até morrer, né? Então, desculpem a minha assertividade, mas eu tenho de dizer isso para vocês. Nós sofremos um golpe do Temer e do PSDB justamente porque nós atacamos a esquerda. Enquanto a Dilma Rousseff era atacada por todo o Congresso mafioso do Eduardo Cunha, do PMDB do Temer e do Gedel Vieira Lima e do PSDB do Aécio Neves, enquanto ela era atacada diuturnamente por essas figuras fantasmagóricas da história política social brasileira, muita gente que tinha votado no PT, que tinha votado na Dilma Rousseff, também atacava a Dilma Rousseff. Também dizia que ela não tinha jogo de cintura, intelectuais isentões da USP, não tinha jogo de cintura. Quer dizer, isso é pusilanimidade.
que é uma covardia pior do que a própria covardia, que é uma covardia violenta, é uma covardia que quer ganhar espaço, né? Os intelectuais isentões queriam ganhar espaço na imprensa brasileira para publicar suas ideias fajutas. Então, é pusilanimidade. Veja, o golpe é decorrente disso. A esquerda, a militância, não é nem militância, é essa esquerda difusa. São os eleitores ali que ficam na corda bamba, que acham que são de esquerda, que na verdade tem muitas contradições internas, e nós respeitamos porque é democracia, mas eu estou trazendo uma questão objetiva de comentário de sustentação de um governo. Então faltou isso. E aí as pessoas dizendo, não, faltou jogo de cintura para Dilma Rousseff. Porque a Dilma Rousseff realmente tinha uma característica diferente da do Lula. E não é só porque ela era mulher, né? Não é uma questão de gênero, apenas então somente. A questão de gênero conferiu a Dilma Rousseff uma fobia muito maior e um preconceito muito maior, mesmo o Lula sendo alguém do povo, pobre, né, de origem humilde, que também tinha muito preconceito ali contra o Lula, a Dilma Rousseff, o fato de ser mulher foi pior do que isso, né? A sociedade brasileira é tão machista que entre uma mulher e uma pessoa pobre, de origem humilde, nordestino, a mulher leva a pior, por incrível que pareça. Do ponto de vista do preconceito da nossa sociedade escravocrata machista de homens velhos e brancos. Né? Então, mas e aí o que houve naquele sentido? Quer dizer, a Dilma Rousseff é uma pessoa mais intransigente, não gostava de negociar. Eu me lembro muito bem o dia que ela tentou negociar com o Eduardo Cunha. Ela tentou. Todo mundo assistiu isso? Vocês estão me acompanhando? Ela tentou negociar com o Eduardo Cunha. Em vários momentos. Para não botar tudo a perder no país, porque nesse país a gente precisa produzir conciliação política. Não adianta você, senão se você pega... Então, meu querido, você pega um monte de metralhadora e vai para Brasília, entendeu? Se você quer o caminho da força, então use o caminho da força. Se você quer o caminho da linguagem, da política, você vai ter, eu nem diria sujar as mãos, eu diria que você vai ter que tentar usar a linguagem, toda a sua soberania, para poder produzir algum resultado de conquista de espaço político. Então, a Dilma Rousseff, nesse sentido, naquele momento do golpe, ela tentou de várias maneiras, mas a situação estava muito dramática, porque você também tinha um segmento que não aceitava a derrota, que é o segmento do PSDB do Aécio Neves, e que queria espaço, e que babava por espaço político e dinheiro de corrupção. Michel Temer, Gedel Vieira Lima, Moreira Franco, Eliseu Padilha, eles estavam todos proscritos no governo de Dilma Rousseff, porque a Dilma Rousseff era intransigente, né? Ela tinha um estilo diferente do Lula. Ah, isso significa que o Lula deixava todo mundo roubar? Não, não significa isso, queridos. Significa estilos diferentes, tá? O Lula, com a inteligência descomunal que ele tinha, ele conseguia fazer com que esses atores infernais, que sem absolutamente nenhum tipo de caráter, como Gedel Vieira Lima, como Eliseu Padilha, como Michel Temer, até como Aécio Neves, porque o Aécio Neves também nomeou gente para furnas nos governos do PT, porque tinha espaço político naquele momento. Mas ele usava a inteligência para mobilizar esses agentes para que eles produzissem algum tipo de políticas favoráveis à população brasileira como um todo. E, evidentemente, nesse processo, você tem desvio de dinheiro, em se tratando, sobretudo, do PSDB, né? E do PMDB. Mas o que você vai fazer, meu querido? Você vai largar tudo? Você vai desistir? Não. Você precisa... A cultura... Para você trazer uma novidade para a cultura política, você precisa insistir. É gradual. É um processo. Não é como o Moro quer, que também não dá certo de jeito nenhum, que é extirpar tudo de uma vez só. Não existe isso. Então, quando eu vejo as pessoas, quando eu vejo segmentos de esquerda caindo nessa conversa novamente, me deixa muito preocupado, porque esse é o gatilho, é o estopim mais poderoso da nossa cena política nesse momento, e nesses últimos 5 anos,
que sabota a possibilidade de reconquista da democracia. A reconquista da democracia, meus queridos caras pálidas, ela vai se dar através de negociação e conciliação com esse Congresso. Não tem por onde escapar, vamos ter que conversar com o Rodrigo Maia. Não tem por onde. Se você não quiser conversar com o Rodrigo Maia, você pega uma metralhadora, entendeu? E vai para Brasília e toma o poder para você, meu querido. Não tem condições, desculpa eu dar essa informação. É a pílula vermelha e a pílula azul, né? Do Matrix, né? Então, você quer tomar azul? Toma azulzinha, fica feliz, assiste a Rede Globo e morra. Mas, se você quiser entender como que acontece o processo real de produção política e conquista de espaço político, você tem que tomar a pirulinha vermelha, tá? Tem que tomar a vermelha e tem que entender que você vai ter que negociar com essas pessoas. Então, o que está acontecendo hoje no Congresso Nacional para explicar para vocês? O Rodrigo Maia costurou lá toda a sua... Ele vai trair o Bolsonaro. Eu vou dar muita risada, né? Vai, porque o bolsonarismo não tem proficiência política, já falei várias vezes aqui. Os bolsonaristas são todos felizes com o Maia. Os bolsonaristas de bastidor, porque o bolsonarista digital, ele já se desquitou, já se divorciou dos Bolsonaros da vida. Eles não estão mais... O Flávio Bolsonaro hoje teve que retuitar, teve que refazer, né? Teve que publicar o seu voto. Ele disse que era a favor do voto secreto, foi massacrado pelos bolsonaristas digitais. Aí imediatamente ele mudou. Falou, não, tudo bem, então eu vou mostrar meu voto aqui no Alcolumbre, né? O Davi Alcolumbre, que ninguém sabe quem é, né? E que provavelmente vai ser o presidente do Senado. E eu já vou entrar na questão do Senado. Vocês estão me acompanhando? Eu estou falando muito rápido. Fala para mim. Eu não tenho musiquinha para fazer transição hoje. Estou irritando vocês? Fala se eu tô irritando, que adoro irritar. Então, mas me manda coraçãozinho que eu preciso, tá? Manda coração pro Conde, que eu preciso do coraçãozinho de você. Cadê? Não tô vendo coração nenhum. Eu vou entrar aqui, na verdade, estamos chegando na metade da live, eu quero entrar aqui na transmissão do YouTube para ver se está tudo bem. Todo mundo aqui. Deixa eu ver. Vamos ler alguns comentários. Antônio 3792. Correto. O Congresso é o que existe no momento. A escolha do eleitorado. O governante tem que viver com esse público. Pô, Antônio! É isso, cara. É isso. Como é que alguém vai ficar negando essa realidade? João Lucas, querido, dizendo, na eleição da Câmara, Dilma apoiou Arlindo Quinalha do PT. Cunha partiu para vingança. Sim, foi o jogo, mas não foi basicamente apenas uma vingança do Cunha, João Lucas. Foi uma articulação que se dá sempre naquele Congresso, quando você tem movimentações de conquista de espaço político. Deixa eu ver aqui que é mais alguns comentários. Tururu. Então, por exemplo, Cristina Pontes, né? Essa escolha política, todos os lixos do mesmo saco. Eu acho que assim, catarse, beleza. Você tem o direito à catarse, de repente mandar tudo para aquele lugar assim, né? Um dia você faz isso, mas fazer isso todo dia é suicídio, tá? Fazer isso todo dia é suicídio. Fernanda DS. Fernanda Scherer foi criticada assim como a Haddad porque os doentes acham que todo mundo tem que ser igual ao Lula. Esquece que cada um é cada um e Lula não é eterno. Tudo bem. Vamos ver aqui, Luciano Bueno dos Reis, mas votar no Maia gera um ruído que deslegitima a esquerda nas ruas. Não tem mais saída institucional. Olha, eu acho que existe um risco realmente de votar no Rodrigo Maia abertamente. A esquerda o PT foi muito inteligente. O PCdoB deu cara a tapa e correu riscos. Mas é aquilo que eu estou dizendo para vocês. Não se faz política de outro jeito. Não se faz política de outro jeito. Você tem que correr riscos. E de uma certa maneira, veja, existe isso é uma coisa que o Lula ensinou, tá? E que ninguém aprendeu. Tá? Ninguém aprendeu. Lula ensinou, ninguém aprendeu. As pessoas, políticos, o sujeito, psicanaliticamente falando, o sujeito, ele não é unívoco, ele não é homogêneo, ele é atravessado. Mais do que isso, ele muda com o passar do tempo e muito rápido.
Nós somos porosos, nós somos moldáveis ao sabor de uma estrutura ideológica discursiva que se arrasta pela história. Evidentemente, nós temos valores, nós temos princípios que nós tentamos sustentar ao longo da nossa vida, tudo bem, sem problema nenhum, mas nós somos seres substancialmente em movimento. Em movimento. Então, qual que é o cálculo de um PCdoB, por exemplo, só para dizer uma justificativa para um voto como esse de bancada, para um voto como esse partidário? É ocupar o espaço na mesa da Câmara, que é um espaço político muito importante, é ter um lugar de comunicação com a presidência da Câmara, tá certo? O PCdoB vai ser um partido que vai conversar com o Rodrigo Maia para negociar as coisas, para negociar o que vai ser votado, por exemplo, reforma da Previdência. Você sabe que esse gesto do PCdoB pode vir a salvar a votação de uma reforma da Previdência que seria deletéria para toda a população brasileira para o resto da vida. Por isso que o PCdoB merece o meu respeito. Total. Inclusive, tem muito filiado ao PCdoB que também não entende isso. Que não entende uma decisão majoritária da direção do partido. Como também acontece no PT, como também acontece em outros partidos de esquerda. Os partidos de direita, eles nem têm muito bem essa lógica de uma organização partidária, né? Eles são pistolagem pura, né? Tudo ali é só interesse. Os partidos de esquerda não, tem princípios e tem questões a serem discutidas. Então, é por isso que tem divergência também. Então, essa atitude do PCdoB pode salvar o país inteiro, porque numa eventual votação, o Rodrigo Maia já está falando, Rodrigo Maia, no segundo seguinte, queridos, que ele foi eleito presidente da Câmara, sabe qual foi a primeira coisa que ele falou? Ele falou assim, Bolsonaro não tem 308 votos para aprovar a reforma da Previdência. Primeira coisa que ele falou. Sabe o que significa isso? Significa que o Rodrigo Maia não vai ser um cachorrinho fiel do bolsonarismo, até porque a posição dele impede que ele seja isso. Tá? Ele vai precisar do PCdoB, muito provavelmente, para poder assegurar essa virtual e sutil, muito provável mudança de posição que ele vai ter ao longo das próximas semanas e meses. Que é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma coisa é você ser candidato à presidência da Câmara, outra coisa é você ser o presidente da Câmara. Aí você vai ter que atender outros interesses. O que o Rodrigo Maia vai falar para o governo? Para o Onyx Lorenzoni, aquele cara que tem muita dificuldade e que ninguém respeita como líder político de um governo. Porque ele tem realmente muita... Ele é um bolsonarista na essência do termo, né? Sem proficiência, sem lastro, sem confiança, sem credibilidade. Onyx Lorenzoni. Durmam com Onyx Lorenzoni. Que também está essa briga do Senado, é promovida por ele. O Davi Alcolumbre é o amiguinho do Onyx Lorenzoni. Interesses ali brutais. Inclusive, essa renúncia do Renan Calheiros desorganiza tudo. Daqui a pouco eu vou falar do Renan Calheiros para vocês, senão eu vou me perder aqui. Eu quero falar primeiro do Rodrigo Maia. Então, Rodrigo Maia. Primeira coisa que ele falou, o que ele vai falar para os bolsonaristas à medida que os trabalhos no Legislativo começar? Falou, olha, eu preciso ver com as bancadas. Eu preciso fazer reunião partidária. O Rodrigo Maia, queridos, é como se o presidente da Câmara não fosse um sujeito na acepção clássica da palavra psicanalítica. Ele é um emanador, ele tem que aglutinar todas as vozes do Congresso para poder se legitimar diariamente. Evidentemente, a gente sabe que tudo no Brasil é um pouco avacalhado, mas na prática deveria ser assim, e em grande medida é assim. O Rodrigo Maia não é o Eduardo Cunha. O Rodrigo Maia, por mais que você possa criticar, reclamar, o Botafogo, aquela coisa toda, ele não é um mafioso gangster que nem o Eduardo Cunha. É um pouquinho diferente. Tá? Eduardo Cunha é outro papo. Inclusive, por isso que está preso. Então, é uma situação diferente. Ele vai
conversar, ele vai articular, ele vai negociar, e nós teremos na Câmara do Congresso Nacional, dos deputados, nós teremos ali a política acontecendo a partir da próxima semana, sem dúvida nenhuma. Tá? A política tradicional, que é aquela política que a gente também torce o narizinho. Toma lá da cá, favor, chantagem, né? Mas, queridos, deixa eu contar um segredo para vocês, posso? Vocês deixam? Deixa eu ver como é que tá aqui, porque eu vou contar uma coisa muito importante agora para vocês, então, realmente, eu tenho que fazer toda uma mise-en-scène aqui para contar, que senão eu não conto. Eu quero coraçãozinho para contar, senão eu não vou contar nada. Coitado do César Maia. Tem gente chamando o César Maia de mafioso. O César Maia não é mafioso. É outra vibe, cara. Os Maia não são os Cunha, nem os Aécio, tá? É outro esquema. Você quer entender a política brasileira? Entenda, cara. Não põe todo mundo no mesmo saco, porque não é assim, né? Aí você quer que eu conte? Jair Lu, vocês querem que eu conte uma coisa para vocês? Eu vou contar, me dá coraçãozinho que eu conto, então uma coisa, é um segredo de alcova, tá? É uma coisa, chega aí. É o seguinte, sabe que essa política vagabunda brasileira, mesquinha, do toma lá da cá, da chantagem, do favor, do achaque, sabe, essa política comezinha do centrão, sabe essa coisa ali, das bancadinhas e tal, essa politiquinha brasileira, é essa política que vai matar o bolsonarismo. Tá? Tem gente que diz que o bolsonarismo nasceu dessa política, não. O bolsonarismo nasceu do baixo clero, que é uma coisa enfim, é uma coisa diferente. Mas essa política do jeito, né, do Rodrigo Maia, do Renan Calheiros, tudo mais, é essa política que vai intoxicar o bolsonarismo por dentro, e já está intoxicando, e já produziu o divórcio entre o bolsonarismo digital e o bolsonarismo real, porque eles não aceitam. O bolsonarismo digital não aceitou o Rodrigo Maia. Eles detestaram isso. Aquela deputada maluca lá, fascista do inferno, ela teve muito trabalho para convencer os seus seguidores, esqueci o nome da criatura, não importa, para eles entenderem que tinha que votar no Rodrigo Maia. Eles não entendem até hoje, não estão entendendo nada. Tá? É por isso que eu acho que se parece com muita gente de esquerda aí que também detesta o Maia e passou a jogar pedra no PCdoB. Então, o bolsonarismo começa a morrer ali, porque o bolsonarismo nega a política. Agora eu quero ir então para o Senado, né? Vamos falar do Renan Calheiros, que é uma coisa muito grave que aconteceu. A coisa gravíssima. A impressão que eu tenho é que o Renan Calheiros deve ter sido ameaçado de morte por alguém, né? Porque o Renan Calheiros jamais desistiria de uma candidatura. Ele já foi 5 vezes, acho que iria para a 5ª, né? 4 vezes presidente do Senado. O Renan, ele provoca fobia nas pessoas porque ele foi da base dos governos do PT. Porque justamente ele é um agente que está no MDB, mas que tem a capacidade de negociar e de construir projetos políticos. Não sejamos hipócritas, tentemos, no mínimo, ser um pouco pragmáticos uma vez na vida. A política intestinal nos leva ao Bolsonaro. Entendam isso. Nós temos de fazer uma política inteligente. Uma política estratégica. Não dá para ficar nessa coisa estomacal sem parar. Renan Calheiros é inteligentíssimo. Targino Silva está dizendo aqui. Não dá para ficar rotulando político dessa maneira, senão você não conquista nada na vida. Você não conquista espaço nenhum em Brasília. Então, assim, a desistência do Renan Calheiros é gravíssima, porque é decorrente de uma pressão miliciana do Flávio Bolsonaro, de um desespero, de uma fobia do bolsonarismo, que vê no Renan um preposto do lulismo, que é mentira, porque o Renan Calheiros iria conversar com o Bolsonaro. O Renan Calheiros, ele iria destruir o bolsonarismo por dentro, a verdade é essa, né? O Maia pode fazer isso, mas o Renan era muito mais perigoso. Por isso que eles morrem de medo do Renan Calheiros. O Renan Calheiros,
ele iria confundir o bolsonarismo de uma maneira espetacular, com a experiência e o lastro político que ele tem, histórico, né? É óbvio que o bolsonarismo não queria o Renan Calheiros no Senado Federal e teve toda essa pressão aí criminosa. É uma eleição fraudulenta e a gente pode entrar num caos político, né? Essa eleição do Senado pode levar o Brasil para o caos político. Porque o Toffoli não falou que tinha que ser voto secreto? O Toffoli, esse cara tão, né? O Antônio Dias Toffoli, presidente do STF, tadinho, não falou que tinha que ser eleição, voto secreto no Senado? Então, eles não fizeram voto secreto. Ficaram tudo estampando seus votos lá. Se o Renan Calheiros entrar na justiça, ele pode até ganhar. Se bem que o Toffoli, assim, é só o Bolsonaro mandar que o Toffoli obedece, né? O Toffoli é o carimbador maluco lá do STF, né? Pediu voto secreto. Pediram voto secreto para ele. Ele autorizou o voto secreto. Ele disse que tem que ser voto secreto. Mas daí o Bolsonaro falou, não pode ser secreto o Toffoli. O Toffoli falou, não, então não pode ser secreto. Pode ter certeza disso, né? O Toffoli, com toda aquela consolidação jurídica, né? Com todo aquele lastro jurídico que ele ostenta, ele vai ser esse cara. Se pedirem para ele defender que o voto tem que ser não secreto, ele vai defender sem o menor problema. Sem o menor problema. Agora, o Renan Calheiros é uma pessoa muito experimentada. Eu acho que se ele quiser truncar esse processo, ele vai truncar. Inclusive, a Folha de São Paulo já está no seu trabalho de editoração furiosa a serviço do mercado financeiro e do próprio bolsonarismo de maneira transversal. Enfim, porque a Folha de São Paulo, a rigor, ela ataca o Bolsonaro, ela ataca o bolsonarismo denunciando as questões das milícias no Rio de Janeiro, das fraudes nas eleições e tudo mais. Mas ela está a serviço, sobretudo e acima de tudo, para o mercado financeiro, está a serviço do mercado financeiro. E o mercado financeiro gosta do quê? De um governo caótico em que ninguém tem autoridade de nada. E daí eles podem dar as cartas deles o tempo todo. Então, ela faz esse serviço nesse momento, fazendo uma editoração dessa cobertura do Senado e dizendo a seguinte coisa, presta atenção no que eu vou falar para vocês agora. Cadê meu coraçãozinho para eu falar? Para falar mais essa novidade para vocês. Tá dizendo que o Renan Calheiros não vai... É boato, tá? É rumor. Mas a Folha de São Paulo mancheteia esse tipo de coisa. Que o Renan Calheiros não vai entrar não vai judicializar a eleição no Senado. Caraca, não vai judicializar um negócio que foi escancaradamente fraudulento? Eu judicializaria. Acho que tem que judicializar. Se eu fosse a Gleisi Hoffmann, já ligava para o Renan Calheiros e falava, querido, judicializa, que eu gosto, né? Judicializa isso aí. Por quê? Porque vai aceitar tão fácil assim uma fraude escancarada no teu nariz? Com candidatos desistindo, com 82 cédulas para 81 senadores? Então, a Folha de São Paulo, ela quer que o Davi Alcolumbre ganhe a eleição, né? O candidato do DEM e o candidato do Bolsonaro. O Kennedy Alencar, jornalista que a gente respeita, disse no seu blog que no Senado a briga está acontecendo entre Onyx Lorenzoni e Paulo Guedes. O Guedes queria o Renan Calheiros e o Onyx Lorenzoni quer o preposto dele, que é o Davi Alcolumbre. Isso não vai acabar bem, gente. Já começa muito mal. Começa numa pistolagem infernal esse começo de trabalhos legislativos no governo Bolsonaro. Porque, em grande medida, para você aprovar, por exemplo, uma reforma da Previdência, que é um processo tão complexo, você precisa de um presidente de um poder de verdade, não de um laranja, que seria o Davi Alcolumbre. Você não pode ter um laranja, você tem que ter um presidente investido legitimamente do desejo da casa, não um presidente colocado lá com a mão forte do governo através do Flávio Bolsonaro, que tem medo de ser preso pela Justiça do Rio de Janeiro. Tá? Então, essa situação ela vai intoxicar ainda mais as relações entre governo e legislativo. Certamente, se o Davi Alcolumbre conseguir
se estabelecer, se legitimar, eu acho que vai ser muito difícil. Eu acho que o Renan Calheiros tem que judicializar essa eleição, que é uma eleição fraudulenta. Acho que, se ele fugir, alguém ameaçou o Renan Calheiros de morte. E não seria surpresa nenhuma. Afinal de contas, agora nós temos milicianos no Senado, né? Milicianos. A que ponto nós chegamos, né? O Brasil com milicianos, com milícias no Congresso Nacional. É uma sequência lógica de toda a degradação política social que nós viemos sofrendo aí nos últimos anos. Evidentemente, com a fobia, com o ódio ao PT, inclusive de gente de dentro da própria esquerda, odiando e tendo fobia do PT e do PCdoB, etc, etc, etc. Então, veja, o que acontece na prática se essa eleição do Davi Alcolumbre se concretizar, não for impugnada pela fraude que ela representa? A votação da reforma da Previdência vai estar... Você é a Fernanda Scher, tá? Eu adoro você, querida. Por isso que eu falei lá você no YouTube, tá? Vai dificultar a aprovação da reforma da Previdência, que ela dependeria de um Renan Calheiros para costurar, justamente para conversar. Porque se você não conversa, se você entra nessa vibe do bolsonarismo de impor as coisas através de ameaça e achaque, você não conquista espaço e você não aprova questões cabeludas e complexas como uma reforma da Previdência. Você precisa de um Renan Calheiros, você precisa da política. É um dilema, é uma faca de dois gumes. E por isso que o bolsonarismo não tem futuro, né? Porque ele nega a política essencialmente. Então, eu queria fazer um apelo para vocês. Nós temos de pararmos de ser hipócritas e ficar acreditando nesse tudo ou nada infernal infinito que prejudica o andamento da democracia brasileira. Nós vamos derrotar o bolsonarismo através do Congresso agora. É através do Congresso que o segmento civilizado da sociedade brasileira vai poder reverberar alguma coisa e fazer valer aquela arquitetura do Oscar Niemeyer das conchas invertidas e da concha do convexo e do côncavo. A voz do povo e a reverberação do povo. Por mais exótico que seja o nosso Congresso Nacional, nós temos ele ali para fazer valer o nosso desejo. Nós temos as ruas para poder pressionar, porque o Congresso Nacional é uma instância fortemente pressionável. E nós temos que recuperar essa capacidade de pressionar a nossa classe política. Então, não dá para ficar... É isso que originou o golpe, gente. Nós deixamos que o Congresso fosse pressionado, por exemplo, por nós mesmos, que passamos a maldizer a nossa própria origem, que é a esquerda democrática brasileira, o PT, e deixamos a direita pressionar junto com a Rede Globo de televisão, Folha de São Paulo e tudo mais, os veículos de comunicação, pressionar o Congresso para tirar Dilma Rousseff. Nós tiramos... Você vê o tanto de degradação da nossa realidade social empírica concreta, que foi a retirada da Dilma Rousseff. Quer dizer, uma coisa muito delicada, naquele processo medonho, grotesco, de votações que faziam apologia à tortura do Coronel Brilhante Ustra, como, por exemplo, o voto do Bolsonaro. Aquilo entra para a história dos horrores da história política brasileira. Se você escutar o áudio do voto do Bolsonaro, quer dizer, aquilo é um dos registros mais perturbadores do que a capacidade humana foi capaz de produzir num mundo político conflagrado brasileiro derretido pelo ódio, pela fobia, pelo horror, pelo medo, pela vertigem. O voto do Bolsonaro, o áudio daquele voto é impressionante. Eu tô com um trabalho de uma cantora curitibana maravilhosa, Ana Decker, vou entrevistá-la, acho que na segunda-feira, e ela usou esse áudio para começar uma canção. É um disco brutalmente maravilhoso e político da Ana Decker. Sensacional. E eu quero trazer esse álbum sensacional que está no Spotify para vocês curtirem aí na segunda-feira, acho que eu vou fazer isso. Então, vocês percebam, nós temos de ter humildade de produzir a política. Nós não podemos ficar nessa frescura mais, de fobia, de dizer que o Mourão é Ustra. O Mourão, queridos, o Mourão é o caminho para você sair desse pesadelo.
Não adianta ficar odiando o Mourão, porque se você ficar odiando o Mourão, eu vou jogar você no colo do Bolsonaro. Aí você não quer nada, como eu disse, pega uma metralhadora então e vai para Brasília. O Mourão é a passagem, ele está se colocando, ele está se insinuando. É porque eu gosto do Mourão, eu acho o Mourão maravilhoso, é por isso que eu defendo que o poder passe para as mãos dele, para a gente poder fazer uma transição de volta para a democracia. Não, é porque não tem outro caminho. Tá? O outro caminho seria pegar a metralhadora e ir para Brasília. Então, se você quer fazer isso, faça. Mas eu não vou fazer, porque não é o meu estilo, e nem o do Lula. Né? Nós temos que conquistar espaço político. E isso está se dando nesse momento através do derretimento do bolsonarismo, diante de uma necessidade de se produzir política, de se produzir proficiência dialógica no Congresso Nacional, das pessoas terem interlocução umas com as outras, de convencimento. Se você deixar, tem uma coisa muito louca. Por que o Bolsonaro não foi em nenhum debate? Por que o bolsonarismo não gosta de debate? Por que o Flávio Bolsonaro desmaia de medo quando ele está num debate? Por que esses caras não aguentam debater nem com um cidadão na rua? Sabe por quê? Porque eles perdem, e eles sabem disso. Eles sabem. O PT é essa esfinge, é esse problema, né? O PT realmente, e a esquerda brasileira, como o PT e a esquerda, na hora do vamos ver, diferentemente do que muita gente pensa, faz o debate, vai para cima. Por que eles tiveram que cancelar o debate com tanta violência? Porque o debate civilizado, o PT vence. E a esquerda vence, porque tem mais conhecimento, tem mais humildade, tem mais autocrítica, tem mais lastro intelectual e vence. Vence. Vence com retórica, vence com persuasão, vence com argumento, vence e convence. Estava vencendo e convencendo há 4 anos. Ia vencer e convencer o 5º ano, mas eles truncaram a história mais uma vez, porque é só isso que eles sabem fazer, como fizeram hoje com a eleição no Senado. Que senão ia perder de novo, ia ser o Renan Calheiros, que tem interesses no bolsonarismo, mas eles sabem o quanto o Renan Calheiros iria. Tem gente aqui que está perguntando do Mourão, eu não consigo interpretar esse Mourão. Eu vou falar mais do Mourão antes de terminar a live, tá? Que queria o Renan Calheiros no governo. Acontece que o Renan Calheiros tem essa memória. Ele foi da base do governo do Lula e Dilma. Então ele assusta, né? O bolsonarismo é tão fóbico, tão prejudicado intelectualmente, que não consegue entender também que o Renan Calheiros poderia ser útil para eles. Mas como eles não sabem fazer política, eles não quiseram esse caminho. Bom, deixa eu falar do Mourão, né? O Mourão, tem gente que diz assim, não, o Mourão é fascista, o Mourão é eugenista, o Mourão é não sei queísta. Gente, é aquela história que eu falei para vocês. O sujeito psicanalítico, que são todos os sujeitos da face dessa terra, né? É uma maneira de conceber o sujeito, né? O sujeito político, histórico, o sujeito psicanalítico, ele é poroso, ele é opaco. Nós somos atravessados por muitos interesses. O Bolsonaro não é, justamente porque ele nega a própria subjetividade. Por isso que ele é uma peça tão singular e estranha na cena política brasileira. Mas o Mourão é um sujeito como todos nós, vamos dizer assim. Constitutivamente, estruturalmente falando. Tá? E o que quer dizer isso? Quer dizer que ele recebe pressões e ele modifica sua maneira de pensar. Ele modifica o seu enunciado, e isso aconteceu de maneira muito poderosa nesses últimos meses. Tudo que o Mourão tem falado de 3 meses, desde a vitória do Bolsonaro, fraudulenta, a vitória eleitoral do Bolsonaro, o Mourão tem falado coisas assim. O Mourão, hoje, ele representa oposição ao Bolsonaro. Tudo que ele diz é o contrário do que diz o Bolsonaro. Percebam isso é concreto, é empírico. Queridos, eu sou linguista, não vou fantasiar uma coisa dessa natureza para vocês. Eu estou dando um parecer técnico para vocês. O Mourão fala da maneira mais contraposta ao discurso do bolsonarismo que você possa imaginar. Ele simplesmente frisa lá no finalzinho, de maneira muito esperta, e diz assim, não, eu vou defender o Bolsonaro sempre com a espada e com o escudo. Pura retórica.
Isso é pura retórica. Como é que você sabe, Conde, que é retórica? Porque você tem que... O sentido, a gente analisa na inteireza. A gente analisa, não é o sentido solto, fragmentado, é o conjunto da obra, é tudo que ele fala, são os gestos que ele emite. Quer dizer, um cara que, logo depois de entregar a presidência para o Bolsonaro no Hospital Albert Einstein, que morre de medo do... O Bolsonaro morre de medo do Mourão ficar uma semana na presidência da República. Por isso que ele está lá no Albert Einstein despachando como presidente da República. Já levou bronca dos médicos, não pode ficar despachando. Ele não tem condições para isso. Mas ele não quer deixar o Mourão tomar decisão. Tá? Veja, não vou repetir que eu não morro de amores pelo Mourão, porque eu acho que vocês já entenderam isso. Eu estou analisando conjunturalmente, estruturalmente a cena. Então, o Mourão, o conjunto do discurso dele não permite dizer que ele seja um bolsonarista mais, não permite dizer que ele seja um eugenista. Essa história da eugenia é um enunciado solto dele do passado. O que ele está dizendo nesse momento é uma série de outros enunciados concatenados e que estão muito próximos de um processo de redemocratização do Brasil, mesmo ele sendo general. Que agora ele não é mais o general, agora ele é o vice-presidente da República. É uma outra função. Então, eu acho que o Mourão está em plena campanha eleitoral. O Mourão ele está dizendo assim, queridos, eu estou aqui, eu posso ajudar. Ele pode ser conservador, pode ser o raio que parta. Mas ele eu também não quero deixar o Mourão como esperança. Não é isso. É uma questão que está posta. É mais forte do que eu. O poder vai passar para o Mourão daqui a pouco, de qualquer maneira. Ninguém vai impedir isso. Tá certo? Vai passar para o Mourão. E o bolsonarismo vai chafurdar na lama tóxica, afundar, desaparecer do mapa. Muito provavelmente, essas criaturas, algumas serão presas. Não tô sendo otimista ou superestimando a possibilidade do nosso poder judiciário se redimir e prender algum bolsonarista. Mas o que eu quero dizer é que eles serão proscritos, né? Porque se você não aguenta a disputa política, você não aguenta nada e você acaba sendo jogado de escanteio da cena da disputa política, do espaço político. E aí quem vai conquistar espaço é o Mourão. É o Mourão e o seu staff, o seu séquito, aquelas pessoas que estão ali próximas a ele. Então, a situação, ela estala em Brasília, tá? Tá estalando em Brasília nesse momento. A política vai chegar forte e o bolsonarismo vai ter que rebolar muito para poder produzir algum tipo de resposta. E não vai conseguir, eu já estou dizendo de cara isso para vocês, não vai conseguir. O perigo agora, simplesmente, é observar com muito cuidado essa situação no Senado, porque pode levar o Brasil para um caos, para mais um caos político, porque é uma eleição claramente fraudada. Nós teremos de acompanhar com muito cuidado isso para poder produzirmos, então, a resposta para as próximas semanas e meses aí da oposição brasileira com relação a esse governo moribundo do Bolsonaro. Tudo bem com vocês? Tá bom? Curtiram a live de hoje? Muito obrigado, viu? Agradeço. Obrigado pelos coraçõezinhos. Muito obrigado pela audiência no YouTube. Inscreva-se no meu canal. A entrevista com o Léo Atushi hoje foi muito divertida, foi muito legal. A gente vai reprisar essa entrevista na TV 247. Vamos transmitir também pelo Facebook. Acho que amanhã. Vou combinar ainda com o Léo Atushi como é que a gente vai fazer isso. Quero agradecer demais a presença de vocês. Beijos e mais beijos. E nós estaremos de volta amanhã com programação intensa também, tanto pela TV 247, quanto pelo canal do Conde no YouTube. Então, quero deixar um grande beijo e até a próxima live do Conde. Valeu, obrigado.